Olá, que bom estarmos de volta para mais um episódio desta temporada sobre a história da Igreja Antiga, a Igreja dos 3 primeiros séculos. E tem sido uma caminhada abençoada, feliz, de muita riqueza, muitos conteúdos, muita informação, mas temos visto que a Igreja tem sido abençoada e Jesus caminha com a Igreja, mesmo depois da época do Novo Testamento. E nós falamos um pouquinho sobre as heresias, que era uma ameaça interna da Igreja. Havíamos falado bastante sobre as perseguições, que eram as ameaças externas à Igreja. E nós vamos voltar a falar das perseguições à Igreja e nesta semana, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a perseguição da Igreja no 3º século. Falamos da última vez sobre a perseguição ainda no 2º século, agora nós já estamos caminhando para o final desta temporada e nós já estamos encostando ali no 3º século. Como a Igreja vivia, como ela se comportava, ela passava por perseguição, ela era morta como nos séculos anteriores, o Estado romano, o Império Romano perseguia a Igreja. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes sobre a vida da Igreja, especificamente a perseguição a ela no 3º século. Bom, nós paramos, quando nós tratamos de perseguição, que no final do 2º século a Igreja terminou uma grande perseguição e, por conta dos dissabores do Império, as perturbações do Império, o Império estava conturbado e, com isso, as atenções do Império Romano se voltava para essas necessidades internas. E, com isto, parece que os olhos se desviaram da Igreja e a Igreja gozou de relativa paz. O Império, portanto, passava por turbulências, né? O Império Romano estava com preocupação voltada para as suas fronteiras, diante da ameaça de invasão dos povos germânicos, isto é, os bárbaros, povos germânicos. Era essa nomenclatura germânica, uma nomenclatura geral para os povos bárbaros nessa parte norte aqui do Império Romano. Era um nome, e bárbaro muito mais genérico, para todos os que não faziam parte do Império Romano. Então o Império estava passando por turbulência, esses povos germânicos estavam fazendo pressão na fronteira norte do Império Romano, então a atenção se voltava para cá, para as guerras, para tentar manter as fronteiras romanas intactas. E nós acreditamos que, por conta desse desvio de atenção, a Igreja, portanto, passava por um momento de relativa paz. Ainda dentro desse momento conturbado do Império Romano, no final do 2º século, havia ameaça de guerra civil, isto é, já uma guerra interna, né? A primeira ameaça, o primeiro motivo da paz da Igreja era a pressão dos povos germânicos, portanto, uma guerra externa. Agora, na segunda razão, era uma ameaça interna, porque era uma ameaça de guerra civil, isto é, luta pelo poder, de assumir o império. E vale ressaltar que o decreto de Trajano, início do 2º século, ainda estava em vigor. Você lembra qual era esse decreto? O decreto que ele firmou, orientou Plínio o Jovem, lá na Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia, era que o Estado romano não poderia gastar recursos materiais e humanos para perseguir cristãos mais. Não era para fazer isso. Eles seriam condenados, presos, julgados, condenados e mortos se houvesse uma denúncia.
Se algum cristão fosse denunciado, ele seria julgado, condenado. Se ele não se arrependesse, se ele não negasse a sua fé, então ele seria morto. Então, nós já estamos no início do terceiro século e esse decreto de Trajano ainda estava em vigor. A igreja só era perseguida se houvesse uma denúncia. Se ninguém denunciasse, a igreja vivia em paz. Nós vamos então ver duas políticas imperiais que mudou isso aí, que mudaram este decreto de Trajano. Dois imperadores, um deles é Sétimo Severo, está a data, ele é de 193 a 211 depois de Cristo, portanto ele atinge o terceiro século, e Décio, que é de 249 a 251 depois de Cristo. Ele é depois, portanto, de Sétimo Severo. Vamos começar com Sétimo Severo. Você lembra desse contexto histórico do Império Romano? Império conturbado, lutando contra invasões bárbaras, ameaças de guerra civil. Lembra de Marco Aurélio, que morreu em 180, portanto, segundo século. Ele se ressentia no seu governo de muitas pestes, muitos terremotos, muitas mortes, doenças, invasões. O império estava conturbado. E o que pensou então Sétimo Severo quando assumiu o Império Romano? O que ele pensou desse status quo? O que ele pensou desta realidade? Sétimo Severo implementou um programa de sincretismo religioso como solução para as divisões internas do império. Ameaça de guerra civil, então, qual é a medida principal de Sétimo Severo? Implementou um programa de sincretismo religioso. Esta é uma grande ameaça que bate à porta da igreja até hoje, o sincretismo. Isto é, você pode ter o seu Deus, contanto que também adore o meu Deus. E nós juntos adoramos tanto o seu quanto o meu, então é paz para todo mundo. Sétimo Severo, portanto, implementa esse programa de sincretismo religioso, e claro, e o propósito era unir todos os seus súditos sob o culto único do Sol Invicto, no qual se fundiriam todas as religiões da época. Lembra que no passado recente havia o culto ao imperador, e no culto ao imperador se unificava o império. Não era proibido ter o seu Deus, contanto que você também sacrificasse ao imperador. Aí mostra que você é um cidadão do Império Romano, está junto com todo mundo. Nesta época, portanto, Sétimo Severo vai instituir um culto que tenta unificar o Império Romano, que está uma coxa de retalho, a ameaça de guerra civil, luta pelo poder, sobre o Sol Invicto, o culto ao Sol Invicto. Portanto, este culto iria unificar o Império, uma religião só. Eu quero abrir uma nota de rodapé aqui. Será a religião do anticristo, que irá sugestionar a perseguição da igreja, ocasionar a perseguição à igreja nos últimos tempos, antes da vinda de Jesus Cristo. Esse sincretismo, esta uniformidade cultural, isto é, nós vamos adorar o único Deus, e todas as religiões vão se fundir neste culto, nesta época, ao Sol Invicto. Portanto, esta foi a medida de Sétimo Severo. O que fez então Décio em relação quando assumiu o Império Romano? O que ele fez para unificar o Império que passava por esses problemas já citados? Para Décio, uma das razões principais para o enfraquecimento do Império era que o povo havia abandonado o culto de seus deuses. Então, desde Marco Aurélio, Desde Marco Aurélio, havia esse entendimento romano que todas as mazelas pelas quais o Império Romano passava, fome, pestes, guerra civil,
ameaças de guerra nas fronteiras, invasão de bárbaros, terremotos, isso tudo de ruim, abalou muito os governos imperiais romanos. E o que eles atribuíam? É porque o povo deixou de adorar os deuses romanos. Se o povo romano voltar a adorar os nossos deuses, os deuses vão novamente ser favoráveis ao império e eles vão nos abençoar. Então, aqui está uma pequena relação dos deuses romanos, que Décio agora reafirma, reconstrói o culto a esses deuses que aos poucos foram sendo abandonados pelo crescimento do cristianismo, pelo monoteísmo ético. Veja só, Deus Baco, ou era o deus do vinho romano, né? Que era uma versão latina romana para o deus Dioniso da Grécia, que é o mesmo deus, o deus do vinho. Como é que era o culto? Eu não vou falar de todos, né? Mas de alguns. Como era o culto desse deus Baco, que era o deus Dioniso na antiga Grécia? Era a base do consumo de vinho. O deus Baco é o deus do vinho, assim como Dioniso. Então, como era esse culto? Era na base do consumo exagerado de vinho. Quando as pessoas começavam a embriagar-se, então elas diziam que Baco havia descido naquele local e que estava ali, ele estava em culto com ele, em comunhão com ele, né? O ser humano tem dessas coisas. Você tem a deusa Ceres, Diana, lembra de Diana dos Efésios, capítulo 19 de Atos, em que houve um tumulto ali, a multidão gritava no teatro de Éfeso, um teatro que dava para comportar 25 mil pessoas gritando, Diana dos Efésios, e quase Paulo perde a vida ali naquela cidade. Era Diana, né? Tinha a sua correspondente grega, Ártemis, e assim por diante. Febo, Juno, Júpiter. Júpiter é o deus maior do panteão grego. Lembra de Atos capítulo 13 e 14, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé? Lembra que Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio? Aqui, ó, Mercúrio. Júpiter é uma versão latina do deus Zeus, é o maior dos deuses no panteão grego. E, portanto, Júpiter é o deus maior. Então, olhavam para Barnabé, que comandava aquela viagem, e relacionaram, diante da cura milagrosa que eles fizeram, relacionaram ao deus Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo. E o texto de Atos é interessante, que ele diz, atribuíram Paulo a Mercúrio porque Paulo falava, isto é, Mercúrio é o mesmo deus Hermes da Grécia. Aí vem a palavra hermenêutica, vem desse Deus, do nome do Deus, não do Deus, é o nome do Deus. Qual era esse Deus que tinha asas nos pés? Qual era a mitologia grega em relação a ele? Ele trazia mensagens do Olimpo, dos deuses, que não tinham contato com os homens. Trazia mensagens para os homens. Portanto, essa ideia de hermenêutica, de interpretar a mensagem de Deus para os homens. Você tem Minerva, Netuno, Plutão, Vênus, Vestas, Vulcano, alguns deuses do Império Romano, que Décio queria, portanto, reafirmar, voltar à cena religiosa, que foram uma vez abandonados e, por conta do abandono desses deuses, é que Décio, o imperador romano, dizia, esta é a causa das mazelas pelas quais nós estamos passando, né? Então, todos os súditos, portanto, deveriam, súditos do Império, cidadãos do Império Romano, deveriam voltar a adorar esses deuses. E quem sabe, diziam eles, esses deuses voltariam a favorecer, a abençoar novamente o Império. Qual foi o resultado, tanto da política de Sétimo Severo, do sincretismo religioso, basicamente
na adoração ao Sol Invictus, todos tinham que adorar, isso era o ponto de unificação do império, quanto da medida de Décio, de retornar com os deuses romanos, os antigos deuses, para que todos pudessem adorar. Qual foi o resultado dessas medidas imperiais? Judeus e cristãos se recusaram, claro. Judeus e cristãos não aceitariam participar desse sincretismo religioso e muito menos adorar a um suposto Deus chamado Sol Invictus e nem adorar os outros deuses romanos, que eram representações, cópias dos deuses gregos, que nada mais a mitologia mostra que eram deuses caprichosos, que mentiam, que enganavam, que tinham relações sexuais com seus filhos, que matavam filhos, que matavam a esposa. Esse não pode ser adorado. Um Deus desse não existe. Abandonar o nosso Deus, Criador do céu e da terra, que morreu por nós e que tem feito a igreja crescer em paz, pessoas transformadas, nós não podemos abandonar esse Deus para adorar essa mentira, por mais que venha do império. Portanto, judeus e cristãos se recusaram a participar do sincretismo, é claro. Se recusaram. Como nós hoje, né? Nos recusamos a participar de sincretismo. Por quê? Porque Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Deus, na sua vontade soberana, definiu, delimitou a salvação em Jesus Cristo. Não é mais de ninguém. O que diz Atos capítulo 4? Abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Portanto, não existe na terra ninguém, a não ser Jesus Cristo. A igreja não poderia abandonar essas verdades históricas já, estamos no início do terceiro século, históricas já, e participar desse sincretismo. Resultado disso, sofreram perseguição severa. Era proibida, portanto, a conversão ao cristianismo sob pena de morte. Os cristãos eram proibidos, pessoas eram proibidas a se converter sob pena de morte. Isso nós vemos hoje, por exemplo, no mundo muçulmano, né? É proibido o muçulmano converter-se ao cristianismo. Então, era assim naquela época. O mais famoso dos mártires dessa época, ou o mais famoso dos martírios, perdão, dessa época, que se perpetuou, o nome é perpétuo, né? Que se registrou na história, aqui é você pode comprar, é um livro do martírio desta irmã. O mais famoso dos martírios dessa época é o de Perpétua e de seus escravos Felicidade e Revocata. Ela era uma mulher muito rica, tinha escravos naquela época, ela era romana, cristã, convertida, fiel a Cristo. E ela tinha 2 escravos, Felicidade e Revocata, e 2 outros jovens chamados Saturnino e Secúndulo. Esse martírio desse grupo de cristãos está registrado na história. Por volta aconteceu, portanto, no início do terceiro século, 203 depois de Cristo, provavelmente escrito por Tertuliano, que é um pai da igreja. Como é que é essa história? A história é de 5 jovens. 5 jovens que se preparavam para o batismo. E é claro, então você vai lembrar que era proibido o batismo, proibida a conversão. Portanto, bate com o edito de Sétimo Severo, que era proibida a conversão ao cristianismo. E esses jovens foram presos porque eles estavam prestes a se batizar. Eu trago aqui uma citação de Justo Gonçalves, que é o nosso autor que estamos trabalhando, né? Sobre esse martírio. Observe, sobre Perpétua. Perpétua logo foi para onde jazia Felicidade. Já estão perto de morrer, já estão na arena para morrer. Logo foi para onde jazia Felicidade, também ferida pela vaca, diz Justo Gonçalves. Levantou a sua companheira e perguntou em voz alta, que surpreendeu a todos: onde está a famosa vaca?
que estava lá matando os cristãos. Por fim, desgarradas e sangrando, as mártires se reuniram no centro do anfiteatro, onde se despediram com ósculo de paz e se dispuseram a morrer à espada. Quando chegou a vez de Perpétua, seu verdugo tremia e não acertava a feri-la de morte. E ela tomou-lhe a mão e a dirigiu para que a ferisse na garganta. Ao chegar a esse ponto, o martírio, que é o nome do texto que traz esse martírio, comenta: talvez o demônio a temesse tanto que não se atrevia a matá-la sem que ela o quisesse. Diante dessa situação de perseguição, surgiu na igreja dois tipos de gente, de cristãos. Os que cediam às torturas, e ameaças de morte e negavam a fé. É o primeiro tipo de crente que surgiu nessa época, dura de perseguição. Primeiro grupo, perseguido, torturado, ameaçado de morte, eles abandonavam a sua fé e negavam a sua fé. O outro grupo confessava, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de ameaça de morte, eles firmemente confessavam a sua fé em Cristo Jesus. Esta situação gerou dois grupos de crentes na igreja: os confessores, os que debaixo de perseguição e ameaça de morte, mesmo assim, confessavam a sua fé em Cristo Jesus e morriam por causa disso, e os apóstatas, na época chamados decaídos, isto é, diante de perseguição, de ameaça de morte, eles voltavam atrás, negavam para continuarem vivos. A pergunta que se fazia nessa época era: o que fazer com os que sucumbiram à perseguição e tortura e negaram a fé? O que vamos fazer com esses cristãos que negaram a sua fé debaixo de tortura? O problema é que nem todos caíram da mesma maneira. Nem todos negaram da mesma forma. Por exemplo, houve os que sacrificaram os deuses pagãos. Negaram e sacrificaram. Outros, houve que compraram o certificado sem ter sacrificado. Podia comprar. Sempre teve corrupção no mundo, né? Então, alguns compraram certificado. Você tem uma imagem de um certificado que foi encontrado lá em Roma, que era um certificado que provava que eu sacrifiquei mesmo sem ter sacrificado. Eu comprei isso, né? Então, eu me livrava da perseguição e de sacrificar mesmo tendo certificado falso. E houve aqueles que cederam, isto é, caíram, mas retornaram para as fileiras da igreja durante a perseguição. Isto é, eles cederam, caíram, mas se arrependeram de terem caído e voltaram para a igreja. A igreja nessa época dividiu-se em duas, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Basicamente, a do Oriente era em Alexandria, no norte do Egito. Você tem aqui uma igreja, ou ruínas de uma igreja cristã do século IV no Egito. Portanto, era a igreja oriental, a base da igreja oriental. Uma delas, né? Tinha Antioquia da Síria e por diante. Qual era a decisão da igreja do Egito, a igreja oriental? Os que haviam comprado certificado sem ter sacrificado seriam admitidos imediatamente na igreja, mesmo que sob corrupção. Mas o fato é que eles não sacrificaram, portanto, eles poderiam ser readmitidos imediatamente. Os que sacrificaram seriam admitidos na igreja somente após passarem por outra perseguição ou no leito de morte, isto é, sacrificou, negou a fé, caiu, eles não serão admitidos agora. Na próxima perseguição, se eles passarem por ela, serão admitidos. Ou no leito de morte, se eles se arrependerem. E os que sacrificaram e não se arrependeram, claro, não seriam admitidos na igreja. Qual era a solução da igreja ocidental agora? Qual foi a solução da igreja ocidental? Os caídos não seriam admitidos na igreja novamente, sob hipótese alguma. Interessante. Dessa preocupação sobre como readmitir os caídos da igreja,
em Roma, surgiu todo o sistema penitencial rejeitado pela Reforma Protestante cerca de 1000 anos mais tarde. Portanto, essa discussão de gente que abandona a fé, que apostata, que cai, mas que quer voltar para a igreja, isso foi, desde o começo, uma pedra no sapato da igreja. Como resolver isso? Vimos a igreja oriental. A igreja ocidental, baseada em Roma, ela diz, eles não serão admitidos. Mas a igreja, ao longo dos séculos, por conta dessa realidade de gente que abandona, mas quer voltar, como é que eles seriam readmitidos? E depois de mortos, como é que seriam readmitidos? A igreja, portanto, dessa preocupação de como readmitir os caídos da igreja de Roma, surgiu todo o sistema penitencial, observe, rejeitado pela Reforma Protestante cerca de 1000 anos depois. 1000 anos depois, Lutero estava rejeitando todo o sistema penitencial que readmitia a gente até depois da morte. Aqui eu tenho uma imagem das catacumbas. O que eram as catacumbas? Cemitérios. Cemitérios de pobres e, claro, de cristãos perseguidos, rejeitados. Você tem aqui, ó, ele é subterrâneo, portanto, né? E nessas prateleiras aqui, os corpos, não havia caixão, eles eram enrolados em panos, eram depositados nessas gavetas os corpos. A igreja cristã perseguida no Império Romano, muitas vezes, se reuniu aqui para se proteger. E muitos cultos foram feitos aqui, porque eram proibidos lá. Lembra que eles eram proibidos de se tornarem cristãos? E quero tirar essa lição da aula de hoje, né? A lição da igreja primitiva, a importância de tudo isto é que mostra como a questão da restauração dos caídos foi uma das preocupações principais da igreja antiga durante as duras perseguições imperiais. Essa deve ser a nossa preocupação. Não para afundar mais quem caiu, mas para restaurar. Essa é a lição da igreja primitiva. Como restaurar aquele que cai? A igreja, mesmo que tomando medidas aqui e ali diferentes, mas a lição geral é esta: como nós poderemos readmitir os que caíram? Eu acredito que essa deve ser a nossa preocupação. Nós somos seres humanos e o nosso irmão cai no pecado, cai, falha. E nosso papel como igreja é procurar, não com penitências, mas com atitudes de amor e de compaixão, restaurar esse que cai para as fileiras da igreja e restaurar essa vida. Fica essa lição esta semana para você. Até semana que vem, em nome de Jesus.